Você tem fome da palavra de Deus? É sobre isso que nós conversaremos hoje aqui no Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você no livro do profeta Amós, o capítulo 8, lá nos versos 11 e 12, onde está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Sabemos que o problema da fome é algo muito grave e triste que afeta a muitas pessoas no mundo. Agora, nesse exato momento, é possível que alguém não tenha um pedaço de pão para se alimentar. Nós não podemos subestimar essa problemática, esse assunto tão grave. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é de uma outra fome que também assola a humanidade. A fome espiritual, a fome pela palavra de Deus. Deus levantou o profeta Amós para profetizar naquela época contra o reino do norte, o reino de Israel e também o reino de Judá. Havia um problema sério, principalmente no reino do norte, de uma idolatria, de um sincretismo religioso, e eles estavam também praticando a injustiça social. Eles se gabavam, se vangloriavam das suas produções agrícolas, daquilo que era produzido no campo, mesmo Deus avisando que poderia destruir tudo, enviando o gafanhoto, mas eles estavam autossuficientes, confiando na produção de seus campos, de suas lavouras. Mas aí Deus surpreende a eles, falando pela boca do profeta Amós: Eu enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, não sede de água, mas o pão que vocês não vão conseguir mais encontrar é a minha palavra. É interessante que lá em Deuteronômio 8, e depois Jesus cita isso no período em que ele está sendo tentado no deserto, está escrito assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso me alimentar todos os dias, creio que essa também é a sua realidade. E eu tenho certeza que quando nós não temos uma alimentação normal, o nosso corpo sente falta. Por que você tem negligenciado muitas vezes o alimento espiritual? Você tem fome pela palavra de Deus? Medite na palavra de Deus. Eu reconheço que eu tenho, nos últimos momentos aqui no Fé, Esperança e Amor, batido muito nessa tecla, porque é uma preocupação nossa, dos pastores da igreja, de convidar você, melhor dizendo, de convocar você para ter um tempo na presença de Deus, meditando na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Deus então estava falando aqui pelo servo dele, o profeta Amós: eu vou enviar fome sobre a terra, mas não será fome de pão, nem sede de água, mas eles vão procurar pela minha palavra e não encontrarão. O texto lá de Isaías 55 também é bem interessante, quando diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos hoje a palavra de Deus, você tem a palavra de Deus para meditar, para estudar. Seja um filho, uma filha de Deus obediente aos ensinamentos da palavra de Deus. Tenha fome pela palavra de Deus. Deus então quer que eu e você neste dia aprendamos com essa experiência, com essa profecia que fora enviada a Israel, ao reino do norte, sobre a indiferença que eles estavam tendo para com Deus, para com a lei do Senhor. Isso não é bom. Mais do que ouvir, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. O mundo padece sim de uma fome que assola muitas famílias. Eu disse na introdução e repito, nós não podemos subestimar esse problema gritante que muitas vezes está bem perto de nós. Estenda a mão, ajude alguém com um alimento que perece.
mas jamais deixe de oferecer o pão que não perece, a palavra, a mensagem salvadora de Cristo. Mas para isso, você precisa se alimentar dela. Fome da palavra de Deus. Literalmente falando, eu sei que talvez alguém diria, pastor, o senhor está me convidando a comer a Bíblia. Não vamos fazer como o profeta Ezequiel, mas leia, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Tenha fome por ler e por meditar a palavra de Deus e, sobretudo, por praticar os seus ensinamentos. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!